Romanos capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 17, diz assim: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vamos orar? Pai bendito e Deus soberano, nós exaltamos o Teu nome. Nós agradecemos o privilégio de estarmos juntos como Tua igreja, para adorar, ó Deus, o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos porque nos apresentamos diante do Senhor pelos méritos do nosso Salvador, e não confiados na nossa justiça, e é por isso que somos aceitos, Pai Santo, diante do Senhor. Somos gratos porque o sangue de Jesus um dia nos purificou de todo pecado. Somos gratos por fazer parte do Teu povo, e rogamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. E se há entre nós, ó Deus, aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus Cristo, que o Teu Espírito, ó Deus, faça com que a Tua palavra penetre no coração, e, ó Deus, que haja salvação para a Tua glória e louvor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, vez por outra nós somos apresentados a pensamentos ou a alguma tese. Geralmente as pessoas querem provar para nós alguma coisa. E como cristãos que creem na palavra de Deus, a nossa reação diante disso deveria ser: você consegue provar biblicamente o que você está falando? Você consegue abrir a Escritura e provar o seu ponto? Esse deveria ser o nosso questionamento, porque para o cristão é importante e até indispensável que as suas convicções sejam amparadas pela Escritura. A igreja crê porque a Bíblia diz.
Essa é a fé cristã. É assim que nós nos portamos diante do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, quando ele escreve o capítulo 4 da epístola aos Romanos. A epístola aos Romanos é uma epístola bastante interessante, é uma das que eu mais gosto aqui no Novo Testamento. Paulo não conhecia a igreja de Roma por ocasião da escrita dessa carta. Ele desejava, ele diz isso na carta, ir até Roma, conhecer aqueles irmãos, ter um pouco de comunhão com aqueles irmãos e ser enviado pela igreja de Roma para missões, para chegar até os confins da terra. É isso que ele vai falar lá no capítulo de número 15. E para isso Paulo então envia essa carta, dizendo àquela igreja, ou mostrando àquela igreja, qual era o evangelho que ele tinha para anunciar. Já que Paulo é bem claro no início aqui da carta, dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É assim que Paulo inicia logo no capítulo 1. E então ele vai demonstrar como é que o Senhor leva à fé aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. No capítulo de número 1, no primeiro capítulo, Paulo fala a respeito da ira de Deus que se revela do céu contra os homens, porque os homens, mesmo tendo um conhecimento de Deus por meio da criação, não glorificaram a esse Deus. Antes, abafaram a verdade de que existe um Deus e preferiram a mentira. É isso então que Paulo está dizendo no capítulo 1. No capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo então vai falar que não havia para o judeu nenhum benefício extra por fazer parte do povo de Israel. E aqui é bem importante lembrar que o judeu se via como alguém especial. Nós somos o povo de Deus, nós fomos escolhidos para ser a nação santa. E por mais que fosse verdade isso, os judeus foram escolhidos para ser uma nação santa, os judeus foram escolhidos para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. O mérito não estava nos judeus. Deus não viu nada de melhor nos judeus do que ele havia visto nos gentios. E é isso que Paulo está demonstrando aqui no capítulo 2. Tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo da condenação de Deus. Não há acepção de pessoas. Todos pecaram. Em Adão, todos os homens caíram. Desde que houve o pecado original, aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, desde a transgressão de Adão, todos os homens que agora nascem inimigos de Deus por natureza. É assim que os homens nascem. E então Paulo vai dizer, não há nenhuma vantagem ou nenhuma condição melhor para o judeu. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Do versículo 9 em diante do capítulo 3, ele vai falar a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. E aí então, quando ele diz no versículo 19, que Deus havia dado a lei para que o homem pudesse se ver como ele de fato é, ou seja, condenado diante de Deus, é que o apóstolo então vai apresentar o caminho que Deus escolheu para que os homens fossem salvos. Está então a partir do verso 21 aí do capítulo 3, quando ele diz: sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aqui então Paulo vai ser claro, não há um método de salvação diferente para gentios e para judeus. A salvação sempre foi e continuará sendo exclusivamente por meio do bendito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E você aqui talvez possa lembrar as palavras de Jesus, bastante categóricas no Evangelho: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é bastante exclusivista. Jesus não oferece nenhuma outra possibilidade de salvação a não ser por meio da sua própria pessoa e da sua obra que foi realizada na cruz do Calvário, quando ele, inocente, tomou sobre si os pecados do povo,
e morreu para que Deus pudesse agora justificar aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé. Esse é o assunto aqui então, a partir do versículo de número 21. É pela fé em Jesus Cristo que o homem será salvo. E então ele faz toda essa exposição no capítulo de número 3, mostra as implicações de crer em Jesus Cristo para os crentes. E agora Paulo, no capítulo 4, vai dar aos seus leitores um exemplo de como foi que isso aconteceu, não agora no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento. E Paulo vai utilizar a história de um patriarca bastante conhecido. Paulo vai citar a história de Abraão. E a menção de Abraão aqui é bastante importante, porque foi por meio de Abraão que Deus estabeleceu a nação de Israel. Abraão é o primeiro dos patriarcas que é citado quando Deus se apresenta no Antigo Testamento, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão é conhecido como o pai da fé. Então os judeus tinham bastante estima por Abraão. Mas já no período do Novo Testamento, os judeus estavam entendendo que podiam ser salvos por meio daquilo que eles faziam, por meio da fé. Daí o exemplo de Abraão ser tão importante aqui nesse contexto. Paulo vai mostrar como foi que a justificação de Abraão aconteceu. Mas primeiro ele diz como ela não ocorreu. Como que não aconteceu a justificação de Abraão? É isso que nós vamos ver nessa noite. É a respeito disso que você vai ouvir. Como se deu a justificação de Abraão? Como é que Abraão foi salvo pelo Senhor? Veja o que Paulo está dizendo aí no texto. Mantenha a sua Bíblia aberta a fim de conferir se as coisas são de fato assim. Você vai ver que Paulo primeiro diz que Abraão não foi salvo por causa de obras. Abraão não foi salvo por causa daquilo que ele fez. Veja o que Paulo está fazendo, como que ele desenvolve o assunto aqui. Versículo 1, ele faz uma pergunta: que pois diremos ter alcançado o nosso pai Abraão, nosso pai segundo a carne? É como se Paulo estivesse dizendo para os seus leitores o seguinte: diante de tudo que eu falei a respeito da salvação, de tudo que eu demonstrei, que a salvação é pela graça, mediante a fé, como é que vocês acham que Abraão foi salvo? Como é que vocês entendem? O que vocês pensam a respeito da salvação de Abraão? E então no verso 2, Paulo continua a sua argumentação. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. E agora Paulo começa então a afunilar aqui o seu argumento, e ele vai dizer para aqueles homens o seguinte: se vocês acham que Abraão foi salvo por obras, e as obras aqui na cabeça de Paulo e nos escritos de Paulo dizem respeito às obras da lei, porque é isso que o judeu achava: nós somos salvos porque nós guardamos a lei, sobretudo aquelas que estão ali expostas nos 10 mandamentos. Bom, se Abraão foi salvo pelas obras que ele efetuou, por aquilo que ele fez, Abraão pode bater no peito e dizer: Deus tem que me salvar. Veja se não é isso que ele está falando. Se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Ele pode de fato bater no peito e dizer: Deus não tem outra coisa para fazer senão me salvar. Ele necessariamente precisa me salvar. Por que Paulo está argumentando dessa forma? E ele faz questão de frisar: ele tem como se gloriar, porém não diante de Deus. Por que não diante de Deus? Porque a Escritura apresenta um caminho diferente, e os leitores de Paulo conheciam a Escritura. Veja então o que ele diz no versículo 3: pois que diz a Escritura? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: vocês conhecem a Escritura, vocês sabem o que está escrito no Antigo Testamento. O que diz a Escritura? E então ele cita literalmente o que está no Antigo Testamento.
Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. De onde que Paulo está tirando essa afirmação? Paulo está tirando essa afirmação do texto que nós lemos aqui na liturgia. Volta lá no capítulo 15 de Gênesis. E o capítulo 15 de Gênesis conta a história do chamado de Abraão e da promessa que Deus fez a Abraão de ser pai de uma grande multidão. Veja lá no capítulo de número 15 de Gênesis, versículo de número 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a sua posteridade. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Abraão já era um homem idoso. A sua esposa Sara já era idosa. Naturalmente, eles não poderiam ter filhos. Para complicar um pouquinho a história, a esposa idosa era estéril. Então, se naturalmente por conta da idade já estava difícil de ter filhos, quanto mais idosa e estéril. E aí Deus chama um homem idoso com uma esposa idosa e estéril e diz: olha aí para o céu, você consegue contar as estrelas? A sua posteridade vai ser muito maior do que essa. E Abraão crê. Veja se não é isso que o texto diz. Veja lá no verso 6. Ele creu no Senhor, e esta fé lhe foi imputada, creditada para justiça. É isso que está acontecendo então lá no Antigo Testamento. É esse o texto que Paulo está usando para provar o seu ponto. Abraão não foi salvo por obras, Abraão foi salvo pela fé. Abraão foi salvo pela graça de Deus. E então ele cita Gênesis 15, 6. Volte lá em Romanos 4 e veja então o verso 4. Paulo agora vai fazer uma aplicação do que ele está dizendo até agora. Veja como ele está desenvolvendo o argumento. Olha, se Abraão foi justificado por obra, pelo que ele fez, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, porque Deus já diz na Bíblia que ele foi salvo pela fé. E aí então, para deixar ainda mais claro, Paulo diz no verso 4: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. O que Paulo quer demonstrar com isso? Que se Abraão de fato fez tudo o que a lei dizia, porque para ser salvo pela lei é preciso fazer literalmente tudo o que a lei diz, e se alguém cumprir toda a lei e descumprir um só dos mandamentos, ele é culpado de todos os mandamentos. Deus não aceita o pelo menos cumprimos 90%, pelo menos conseguir 99%, com Deus é 100%. Você consegue cumprir 100%. Agora imagine que alguém conseguisse cumprir 100% da lei. Qual é a obrigação? Salvar. Por isso ele usa o exemplo do trabalhador. É como se você chegasse na sua firma, trabalhasse duro o mês inteiro. Você é vendedor ou em qualquer outra área, trabalha duro, faz por merecer o seu salário. Aí chega o final do mês, ou no comecinho do outro mês, né? Nos primeiros 5 dias do outro mês. Aí o seu patrão chega lá com um contra-cheque, coloca na sua mão e diz aqui, isso é um presente meu para você. O que diria o trabalhador? Presente não. Negócio de presente é esse? Eu trabalhei muito por isso aí. É sua obrigação me dar isso aí. Não tem esse negócio de presente. É esse o exemplo de Paulo. Ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Então, se Abraão cumpriu toda a lei, Deus não tem outra coisa para fazer, Deus tem que salvar. Não há graça nenhuma nisso. Não há bondade de Deus, há mérito de Abraão.
Abraão fez por merecer? Então o empregado que recebe o salário está recebendo de forma justa? Na verdade seria até uma afronta o patrão dizer que estava favorecendo o seu funcionário. Ou, para usar um outro exemplo agora de quem ainda não trabalha, o professor dá nota 10 a uma prova que o aluno fez, em que ele fechou a prova. Mas para fechar a prova, vamos supor que você não colou, certo? Que você é crente, você estudou foi muito. Estudou, ralou, batalhou, fez a prova, e o professor falou assim: ó, estou te dando um 10 aqui, tá? Por mérito, presente. Eu trabalhei, eu fiz por onde. É este então o exemplo aqui de Abraão. Veja então o versículo 5. Paulo vai fazer então um contraponto. Se ele está mostrando que era impossível cumprir a lei e que Abraão não cumpriu a lei, porque se ele cumpriu não foi graça, foi dívida, ele faz o contraponto. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Veja a palavra que Paulo está usando aqui. Deus não está justificando o santinho, alguém que tem uma vida correta. Deus está justificando o ímpio. E essa palavra é muito dura. O ímpio é aquele que está totalmente afastado de Deus, é aquele que intenta contra Deus, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada por justiça. Ou seja, aquele que não confia no que ele mesmo fez, mas confia na obra de um outro, esse obtém salvação. O que Paulo então está demonstrando é que a justificação de Abraão não foi pelas suas obras. A justificação de Abraão foi pelas obras de Jesus Cristo. É por isso que quando você lê o Evangelho, você lê Jesus Cristo na cruz do Calvário dizendo: está pago, está consumado, está quitado. E antes de ir para a cruz, ele orou e disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que me confiaste a fazer. Jesus cumpriu de forma cabal toda a lei. E agora, quem olha para Jesus Cristo e crê em Jesus Cristo, recebe a justiça de Jesus. Deus não salva pessoas boazinhas, porque nós não somos. Tampouco Abraão era. Deus salva pessoas que eram seus inimigos. Ou, nas palavras de Paulo, Deus justifica ímpios. É assim que Deus age. É por isso que os protestantes enfatizam graça mediante a fé. Não é de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Abraão se apropriou pela fé da justiça de Cristo. E para enfatizar ainda mais a questão, Paulo cita agora um dos reis de Israel, um dos escritos dos reis de Israel. Veja lá, versículos 6 até o 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, ser feliz, o homem a quem Deus atribui justiça. Não é um homem justo, é o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Feliz é o homem que Deus justifica não por aquilo que ele fez, mas por causa do que outro fez. Ele ainda cita: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ele cita literalmente um salmo de Davi, um salmo onde Davi está agradecendo o perdão recebido por Deus
Não por causa do que ele fez, porque o que ele tinha feito era pecar, transgredir. Mas assim que ele confessou o seu pecado, ele recebeu a justiça de Deus. Não somos nós que trabalhamos pela salvação. É o Deus bendito, Jesus Cristo, em quem nós cremos, que trabalhou pela salvação. Por que Paulo está enfatizando tanto isso? Se você olhar para Romanos e para os outros escritos de Paulo, a ênfase toda é pela fé, é pela graça mediante a fé, não é por vocês, não é por aquilo que você faz. Por que a mensagem ela tem que ser tão enfatizada? E eu creio que é exatamente porque a nossa carne tenta se vangloriar muitas vezes, tentando arrumar um motivo para a nossa mentalidade de merecimento. No fundo eu mereço, porque assim, eu sou melhor que o meu vizinho, eu não sou a melhor pessoa do mundo não, mas eu procuro cumprir aí as minhas obrigações. Eu sou um bom pai de família, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom esposo, eu não coloco os olhos em outra mulher, eu sigo as coisas direitinho. No fundo, os homens cultivam um certo merecimento, e a Escritura está mostrando que a lei de Deus nos diz que não há merecimento, porque nós transgredimos todos os dias. E se depender de alguém cumprir a lei para ser salvo, simplesmente não há salvação. Mas como eu disse, o nosso eu, a nossa carne, ela tenta se vangloriar. Meus irmãos, saber que nós não fizemos nada para que o Senhor pudesse nos salvar, escolhesse, decidisse nos salvar, deve nos levar à humildade e a uma vida de gratidão a Deus. Nós não estamos na presença dele porque fizemos por merecer. Não merecíamos. Dependesse de nós, estaríamos todos excluídos da presença, como estávamos. Só fomos reconciliados por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus Cristo. É exatamente por isso que nós não podemos olhar uns para os outros como se fôssemos superiores. Não há uma mentalidade de eu sou melhor do que você, por mais que muitas vezes nós enfatizemos e cultivemos isso no nosso coração. Quantas vezes nós nos espantamos com pecados alheios. Fulano, não acredito que fulano fez isso não. Mas por que você não acredita que fulano fez isso? Fulano é pecador. Quando você diz eu não acredito que fulano fez isso, o que está por trás é, mas eu não faria. Eu não faria. E nós precisamos nos lembrar que nós somos pó, tanto quanto os nossos irmãos que estão pecando. De manhã nós lemos Gálatas, e a ordem de Paulo é bastante interessante. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que também não sejais tentados. Quando nós corrigimos, nós não fazemos isso porque nós não caímos, ou não temos possibilidade de cair. Nós sabemos das nossas limitações, ou deveríamos saber. E é isso que Paulo está demonstrando aqui. Se alguém então acha que está na igreja, que é crente, porque um dia escolheu a Jesus, fez a sua decisão mais inteligente, ele está se vangloriando. Certa vez eu fui num velório, eu acho que eu contei essa história aqui, alguns vão lembrar, e eu achei terrível, porque o velório já é um momento onde as pessoas estão tristes, certo? Todo mundo triste. Ali tem uma pessoa que faleceu, ali está a família, e o pastor então foi fazer lá o seu ofício fúnebre, e aí a mulher que tinha morrido era uma cristã, e vários parentes dela ainda não eram cristãos. E aí o pastor disse o seguinte: fulana de tal partiu e está com Jesus. Ela um dia fez a escolha mais inteligente da vida dela.
ela confiou em Jesus. Agora você imagina você que é não crente, que está lá já triste e está sendo chamado de burro. Porque se ela fez a escolha mais inteligente por Jesus, quem não escolheu Jesus é burro. E isso joga o mérito em mim, na minha capacidade de entender que é melhor estar com Jesus. Enquanto a fé não é isso, não é a minha capacidade, é Deus indo me buscar e me justificar e fazer por mim. Não foi o que eu fiz, foi o que Cristo fez. Mas a mentalidade do merecimento é tão grande que vez por outra alguém cita até um texto pretensamente da Bíblia, porque a Bíblia diz: faça a sua parte e eu te ajudarei. Uma vez uma pessoa me falou isso: não está lá na Bíblia? Eu falei: aonde? Me mostra lá. Até o final do ano você procura e vem aqui e me fala onde que está. Já passou acho que uns 20 anos desde esse dia, porque nós temos isso. Paulo está combatendo essa mentalidade. Abraão não foi salvo pelas suas obras, mas ele diz mais: Abraão não foi salvo porque ele foi circuncidado. Veja lá no versículo do capítulo 4, do versículo 9 a 12. Ele terminou no versículo 8 falando da justificação. Vem, pois, esta bem-aventurança, ou seja, a justificação, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A forma como Paulo estabelece aqui o seu argumento, para muitas pessoas é muito confusa, porque ele repete o tempo todo alguma expressão aqui, circunciso, incircunciso, e às vezes você olha, lê, mas o que esse homem está falando? Certo? O que ele está querendo dizer com isso tudo? Primeiro, Paulo está pegando a expressão que o judeu usava, porque para o judeu, quem não é judeu de Israel é incircunciso. Vocês são incircuncisos, é um xingamento. Incircunciso é um xingamento. Nós somos os da circuncisão, nós somos o povo de Deus. Então a salvação veio para nós, o Messias veio para nós. E a pergunta então de Paulo, depois de dizer que a salvação não foi por obras, é: a salvação veio só para os circuncisos? E então Paulo vai mostrar que não. Como que ele faz isso? Essa bênção é para os circuncidados ou ela alcançou os gentios? Ela alcançou os incircuncisos. Os judeus insistiam, como eu disse, é para nós, é somente para nós. Mas Paulo está insistindo no ponto que a justificação não foi porque eles faziam parte do povo de Israel, não foi porque um dia eles receberam o sinal da circuncisão. Hoje nós teremos batismo, certo? O batismo é o substituto da circuncisão. E muitos hoje têm olhado para o batismo da mesma forma que o judeu olhava para a circuncisão. Eu fui batizado, está tudo certo. Então calma lá, veja o que Paulo está dizendo. Não é só porque você é circunciso que o Messias veio para você. Não é porque você faz parte do povo de Israel. Veja lá o verso de número 10. Como, pois, foi atribuída a justiça a Abraão? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E agora Paulo coloca os leitores que conheciam o Antigo Testamento num dilema, porque se o sujeito conhecia o Antigo Testamento, ele ia saber que o texto que diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça,
aconteceu pelo menos 14 anos antes de Deus mandar circuncidar. É por isso que Paulo está sendo bem claro. Quando Abraão foi justificado, ele já era circuncidado? Ou, olhando aqui para nós, ele já tinha sido batizado? Responde aí para mim. Paulo coloca aqueles homens ali numa sinuca, certo? E então ele mesmo responde na carta. Veja lá: não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso. Vocês sabem, vocês conhecem a história. Por que vocês estão se vangloriando tanto de ser circuncidados, se vocês sabem que a salvação de Abraão não dependeu da circuncisão? Se você sabe que Deus o justificou antes mesmo dele ser circuncidado. Não foi por causa da circuncisão, não foi por pertencer a uma raça, a uma nação, aos judeus. Veja o 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada para a justiça. E aí então Paulo vai ser ainda mais claro, dizendo: sabe o que foi a circuncisão de Abraão? A circuncisão não foi a causa dele ser salvo. A circuncisão foi um resultado. A circuncisão decorreu da salvação. A circuncisão apontava para a salvação. Ele creu, e como é que ele demonstrava isso? Submetendo-se à circuncisão, que era a retirada do prepúcio, e simbolizando a impureza que está sendo tirada. Creu, é circuncidado. É lógico que as crianças, na infância, até mesmo antes de crerem, mas normalmente os adultos que criam para fazer parte de Israel, primeiro criam e depois eram circuncidados. Então Paulo está batendo nesse ponto. O ato da circuncisão aponta para a fé que teve Abraão. E ele disse: e Deus fez assim, essa história aconteceu para que Abraão fosse o pai não dos judeus circuncisos, mas para que Abraão fosse o pai de todos os que creem, porque todos os que creem são filhos de Abraão. Daí você então entender o que Paulo vai dizer lá na frente na Epístola aos Romanos: nem todos os de Israel são de fato israelitas. Os verdadeiros israelitas são os que creem em Jesus Cristo. Nós fazemos parte do Israel de Deus. O ponto de Paulo é bastante claro aqui, e no verso 12 ele então é magistral. Isso aconteceu para que ele fosse também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Sabe o que ele está falando agora para o judeu? E se você acha que você vai ser salvo por causa da sua circuncisão, vivendo como não crente, tire o seu cavalinho da chuva. Porque ser circuncidado não significa nada se você não crê em Cristo. Ter recebido um sinal num rito religioso, sem fé em Jesus Cristo, não serve para absolutamente nada. É isso que Paulo está dizendo. E aí então ele está jogando um balde de água fria aqui nos judeus que se vangloriavam, dizendo: eu sou circuncidado, eu vou para o céu, eu vou ser salvo. Quer ser salvo? Ande nas pisadas de Abraão. E Paulo argumenta aqui de forma bastante parecida com o próprio Jesus Cristo, quando ele confronta os fariseus. Lembra o que ele faz? Vocês dizem que vocês são filhos de Abraão? Abraão viu o meu dia e se alegrou, e vocês não estão fazendo isso, vocês estão querendo me matar. É naquele momento que os homens vão dizer: mas você não tem ainda nem 50 anos e já viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se declara ali o próprio Deus. No final da história, pedra para atacar em Jesus, porque ele está se fazendo o próprio Deus. Paulo está seguindo o mesmo tipo de argumento. O rito da circuncisão só tem valor diante de Deus se ele vem acompanhado da fé. Senão, é somente uma cirurgia que se faz nos meninos hoje. E serve para quê? Talvez para higiene,
para não dar algum problema, mas religiosamente falando, para nada. Do mesmo jeito que o batismo, para quem não crê, não serve de nada. A salvação não vem pela circuncisão, a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Então todos aqueles que creem em Jesus, como Abraão creu, esses são salvos. Agora veja, irmãos, o sinal que Deus deu para o judeu, que apontava para a obra de Deus na salvação, para mostrar que o judeu era impuro e que agora tinha sido purificado, transformou-se num sinal de orgulho. Não é terrível isso? Nós somos circuncidados. Ora, isso deveria lembrar que você não tem mérito nenhum. Você era impuro e alguém te limpou. Você não se circuncidou. Você foi circuncidado. Você foi purificado. Eles conseguiram transformar um belo sinal num orgulho e chamar outros de incircuncisos. Por quê? Porque não tinha um sinal. É por isso que Paulo vai chegar aqui e vai falar que muitos que não são incircuncisos na carne são circuncidados de coração. O coração era temente diante de Deus, e esses eram melhor do que os judeus, inclusive, porque para Deus o que importa é a fé em Jesus Cristo e no que Jesus Cristo fez. Não é diferente nos nossos dias. Muitos dentro das igrejas evangélicas começam a conferir ao batismo algo que ele não é. Alguns acham que sem o batismo eles não vão ser salvos. Eu tive uma ovelha uma vez que estava aflita. Pastor, quando eu vou batizar? Eu disse, num dia você vai batizar. Vamos primeiro estudar, você vai amadurecer um pouquinho e você vai batizar. Mas pastor, e se eu morrer? Você vai para o céu, você não crê em Jesus? Mas sem batizar? Sem batizar. Do mesmo jeito que o ladrão da cruz foi sem batizar. E com isso nós não estamos dizendo que o batismo é de somenos, porque Jesus mandou ser batizado. Quem diz, eu não quero ser, eu sou crente, mas eu não quero ser batizado, está desobedecendo a Jesus. Mas o meu ponto é outro. O meu ponto é, não é o batismo que salva. E até dentro de igrejas evangélicas nós vemos uma confusão a respeito disso. Fui batizado, estou garantido. Tá não. O batismo, do mesmo jeito que a circuncisão, simboliza o que o Espírito Santo fez, lavou, regenerou. Quando? Quando você creu em Cristo. Quando você entendeu a obra do Senhor. Quando você recebeu pela fé o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós batizamos pessoas. O batismo de João Batista, que era diferente do batismo cristão, que era só um batismo de purificação, João Batista já era bastante duro. Quando as pessoas iam para lá, eles diziam, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou em outras palavras, vocês estão achando que vocês vão fugir da ira de Deus por receber água na cabeça? Produzam frutos dignos de arrependimento. E nem fica falando aí, nós somos filhos de Abraão. Dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não adianta o rito sem uma vida de glorificação ao nome de Deus. Não é dessa forma. Não é somente o rito. Há um erro na igreja de Roma, quando a igreja de Roma diz que quando alguém é batizado, automaticamente está salvo. Nós não cremos nisso. Nós batizamos crianças, mas nós não cremos na regeneração batismal. Nós não cremos que porque uma criança foi batizada na infância, ela automaticamente está sendo salva. E nem cremos que se uma criança morrer sem batizar, ela morre pagã. Nós não cremos em nada disso. Mas há essa crença da igreja de Roma. Para ser salvo, é preciso ser batizado. Não é isso que a Escritura ensina. A salvação é pela graça, mediante a fé, no sacrifício de Jesus Cristo. Os sinais são importantes, mas eles não são um fim em si mesmos. Agora, aqueles que recebem o sinal, aqueles que se submetem ao batismo, eles devem considerar bastante o seu significado.
eles foram lavados pelo sangue de Cristo. Eles foram purificados pelo Senhor Jesus Cristo. E eles precisam viver uma vida de piedade. Então você que já foi batizado, todas as vezes que você lembra do seu batismo, você deveria lembrar disso. O Senhor me purificou. Eu preciso ser santo. Eu preciso seguir a Cristo. Eu preciso imitar o meu Salvador. Eu preciso viver para a glória de Deus. É assim que nós encaramos o ritual. Por último, Paulo vai mostrar que a circuncisão de Abraão também não foi pela lei. Ele vai apertar um pouco mais esse ponto. Ele já tinha falado das obras e agora ele vai ser categórico. Veja só no versículo 13 a 15. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, também não há transgressão. Paulo agora deixa de lado as perguntas que ele estava fazendo e faz agora uma asseveração. Agora ele vai ser bem direto. Versículo 13: a promessa de salvação não veio mediante a lei. A promessa de salvação veio quando Abraão creu em Deus, para ele e para sua posteridade. A justificação veio de forma gratuita. A justificação não veio depois que Deus apresentou a lei a Abraão e disse assim: Abraão, está aqui a lei, se você cumprir a lei, eu vou te justificar. Não foi assim. Até porque o povo só teve a norma da lei gravada tempos depois de Abraão, com Moisés. E o padrão vai ser o mesmo. O povo está escravo, Deus salva o povo da escravidão, e depois de salvar o povo, Deus apresenta a lei e diz: aqui está a lei, sejam santos. A lei não era para o povo ser salvo, a lei era para o povo ser santo. Porque se Deus colocasse para nós a norma da lei e dissesse: vou salvar todos os que cumprirem a lei, não haveria salvação. E se fosse possível alguém fazer isso, a vinda de Cristo seria de uma inutilidade sem tamanho. Se um homem no mundo, um pecador, somente um, conseguisse cumprir toda a lei, já teria tornado uma bobagem a vinda de Cristo. Ele veio porque nós não damos conta. Ele assumiu forma de servo para fazer o que nós não poderíamos fazer. O Salvador tinha que ser plenamente homem, para morrer no lugar de um homem, plenamente Deus, porque somente Deus conseguiria satisfazer a sua própria justiça. É isso que Paulo está lembrando. Deus não prometeu justificar quem cumprisse a lei, Deus prometeu justificar quem cresce, e Abraão creu. A justificação veio como graça. Foi por crer na promessa que ele obedeceu a ordem de sair da terra. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele se levantou e foi. Abraão, eu vou te dar uma grande posteridade. Ele creu em Deus, ele fez nada além disso. Ele somente creu em Deus, e por conta disso Deus colocou ele como uma bênção para todas as famílias da terra. Veja o verso 14: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo agora está dizendo o seguinte: olha, se a herança, se a justificação vem pela lei, para que fé? Tudo bem, vamos pensar que vocês estão certos. Quem cumpre a lei é salvo. Para que fé? Lembra do argumento anterior? Ao que trabalha é uma dívida. Não há fé, é obra. Paulo então está apontando de novo para o Redentor. Jesus Cristo é quem salva. Então ele está dizendo: não olhem para a lei, porque esperar na lei não dá em nada. Veja no verso 14, ele diz:
Anula-se a fé, cancela-se a promessa. Mas não é que a lei não dá em nada, na verdade dá. Verso 15: porque a lei suscita a ira. É pior do que não dá em nada. Então tudo bem, Paulo, a gente cumpriu a lei e não conseguiu, mas tudo bem não. A lei nos mostra a nossa impureza, a lei nos mostra o nosso pecado, a lei suscita a ira de Deus. É esse o ponto de Paulo desde o começo. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. A lei nos mostra o quanto nós transgredimos e afrontamos a um Deus santo. A lei suscita a ira. Paulo está mostrando que a desobediência não tem um outro caminho senão a condenação. Capítulo 3, o que a lei diz para que todo mundo se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus. Então, a justificação de Abraão não foi assim, não foi pela lei, não foi porque ele creu na promessa. Ou seja, se você acha que você é crente porque você consegue viver o padrão da lei, você precisa começar a rever as suas convicções. Sobretudo porque quando nós nos tornamos legalistas, é quem acha que vai ser salvo pela lei, nós temos por implicação que rebaixar o padrão da lei. Era assim que o fariseu fazia para dizer que ele cumpria a lei. É por isso que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, vocês não podem jurar, certo? Por Deus, mas pode jurar pelo templo. E eu digo, não jure por nada. Não jura pelo templo, não jura nem pela sua cabeça. O que Jesus está fazendo ali? Sabe o que o judeu fez para dar um jeitinho na lei? Ele dizia o seguinte: olha, a lei de Deus diz para você não jurar, mas você só não pode jurar em nome de Deus, porque você tomar o nome de Deus em vão. Mas se você jurar pelo templo, não tem problema. Se você descumprir, está tranquilo. É nesse contexto que Jesus diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Quando você jurar, cumpra. O judeu achava que o adultério era somente quando o homem ia lá e se deitava literalmente com a mulher. E Jesus está ainda mostrando: olha, se o homem olha para uma mulher com um olhar impuro, ele já adulterou aqui. O pecado já ocorreu aqui. O que Jesus está mostrando é que é impossível cumprir o padrão da lei. Não dá, a não ser que você rebaixe a lei e dê o seu jeitinho, como o fariseu fazia. A salvação só se dá pela fé em Jesus Cristo. A lei não pode capacitar ninguém a cumprir as suas exigências. A lei tem um papel fundamental, que é nos ensinar como nós devemos viver, mas quem nos capacita a viver é Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Agora, se você foi salvo por Cristo, você está capacitado a olhar para a lei e cumpri-la, para a glória de Deus, não para a sua salvação. Então, ter esperança de que você vai ser salvo porque você está se esforçando. Tem crente que é assim, né? Você tem certeza da sua salvação? Falou: olha, não tenho não, mas eu estou me esforçando. Vai morrer se esforçando. Vai morrer se esforçando. E vai para o inferno se esforçando. Porque não é pelo esforço, é por meio de Jesus Cristo somente. Pergunte às crianças, às vezes elas respondem assim, algumas já aprenderam: por que você vai para o céu? Porque eu obedeço. É nada. E tem muito adulto falando isso. Por que você vai para o céu? Porque eu obedeço a Deus. Não, é porque Jesus obedeceu. Só por isso. Pela graça, mediante a fé. Não coloque na sua cabeça que depende de você, porque Deus não coloca todo esse peso sobre os homens. O peso está sobre o seu Filho, sobre Jesus Cristo. O que você percebe então nesses primeiros versículos do capítulo 4? Quando Paulo exemplifica como foi a justificação no Antigo Testamento, ele usa a história do pai na fé.
ele diz: Abraão não foi justificado por obras. Abraão não foi justificado porque foi circuncidado. Abraão não foi justificado pela lei. Você não é justificado e não é salvo pelo que você faz. Você não é salvo e não é justificado porque um dia foi batizado. Você não é salvo e foi justificado por causa do cumprimento literal da lei. Isso tem que estar na sua cabeça o tempo todo. É graça mediante a fé. E aí nós somos impelidos a louvar aquele que fez tudo isso por nós. Ele cumpriu a lei. Ele, diante do Pai, cumpriu todos os requisitos para que a salvação pudesse chegar aos filhos de Abraão, aos que creem pela fé. Ele é o dono da salvação. E aí você entende por que Paulo vai chegar lá no capítulo 11, depois de explicar toda a salvação e terminar com: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe fosse restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A salvação pertence ao Senhor. E se você foi salvo pelo Senhor, cabe a você o que Paulo fala a partir de Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa parte é essa. A nossa parte agora é caminhar em santidade, em novidade de vida. É o que Paulo vai fazer a partir do verso 16. Eu só vou ler os versículos, eu não vou explicá-los. Veja o verso 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, dos leitores lá de Roma e de nós. Isso foi escrito por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você de fato crê em Cristo? Você de fato entendeu a razão da sua salvação? Ou você ainda acha que merece? Ou você ainda acha que Deus um dia na eternidade contemplou e viu que lá na década de 90, de 80, 90, no ano 2000, haveria fulano de tal que seria uma boa pessoa, que vale investir?
Deus justifica ímpios pela fé em Jesus Cristo. É só assim que ele deixa de ser ímpio. E aí a Escritura começa a dar a ele uma nova nomenclatura: santo, separado. Não porque é perfeito, mas porque é separado para uso exclusivo de Deus, para a glória do Deus que nos redimiu em Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a caminhar em fé, em santidade, para que Ele seja glorificado.